Boa noite a todos. Estamos hoje aqui no dia 20 de setembro, na tutoria da disciplina de Educação à Distância, pós-AD1. A intenção de hoje é a gente conversar um pouquinho sobre AD, ouvir de vocês o que vocês acharam da correção, se tem alguma demanda que vocês julguem necessário a gente discutir, dialogar em relação a AD. E se vocês trouxeram também demandas para a gente conversar sobre as aulas de hoje. Espera aí que tem alguém entrando aqui. E justificar também que às vezes eu demoro um pouquinho para iniciar, eu abro a sala e demoro um pouquinho a iniciar, porque o pessoal vai entrando e às vezes eu me perco, porque se eu abro uma outra tela enquanto a gente está conversando, eu não vejo as pessoas solicitando para entrar. Então, é por isso que eu dou esse tempinho para dar tempo do pessoal ir chegando, e aí depois o pessoal que for surgindo, que vai aparecendo, aí é em menor quantidade e a probabilidade de eu não vê-los é menor, tá bom? É só para justificar aí que de vez em quando a gente começa com um pouquinho de atraso, na verdade não é atraso, é uma tolerância, tá? Então, gente, em relação a AD, queria saber de vocês o que vocês acharam da correção, se tem algum comentário, se querem fazer alguma revisão. O momento é esse. Para quem não sabe, quem faz a correção das ADs sou eu, né, a AD de Educação à Distância sou eu. A gente lança a nota à medida que são corrigidas. As notas elas são lançadas na plataforma. Nós, tutores à distância, na verdade, tutores presenciais, trabalhando remotamente, a gente lança as notas das ADs na plataforma e manda uma cópia desse lançamento da plataforma para a equipe de tutores da disciplina de Educação à distância, lá na Unirio, para os tutores da Unirio. Esses tutores à distância da Unirio, eles é que fazem o lançamento das notas no Sistacad. Por que eu estou sendo criteriosa para explicar isso? Porque na outra turma houve uma confusão que o pessoal estava procurando nota no Sistacad, e eu falando que lancei, mas não tem. Eu falei, sim, tem, eu estou vendo a sua nota aqui. Não, mas para mim não aparece. E aí, depois, a ficha da gente caiu, que a aluna ela estava olhando no Sistacad. Então, no Sistacad, a nota ela demora um pouquinho mais, porque tem esse processo. Eles, depois que recebem as notas de todos os polos, é que eles lançam no Sistacad, que, na verdade, a nota oficial de vocês é a do Sistacad. Mas a mesma nota que a gente lança na plataforma é a nota que vai para o tutor à distância e que o tutor à distância lança no Sistacad, tá bom? Então, quem está perdido aí, não viu a nota ainda, está na plataforma e não no Sistacad por enquanto. Então, a minha nota, eu não sei se por ter sido em grupo, a minha nota ainda não está disponível na plataforma. É isso que eu ia falar. A nota do meu representante de grupo já saiu, mas a nossa nota do restante do grupo ainda não saiu. Demora, como é que... Não está lá. Então, o que eu fiz? Estava combinado de só o representante enviar. Sim, e a nota do representante é a nota de vocês. Deixa eu ver aqui. Professora, a gente ficou em dúvida quanto ao valor da nota, porque apareceu para a gente lá 10 de 100. Aí a gente ficou confusa se era realmente aquela nota ou se foi um erro de digitação. Povo de pouca fé. A gente fica assim, perdido, a gente não sabe o que está acontecendo, a gente está começando a 10 ainda com a situação. Não, é 10 mesmo, tá? Ninguém então tá bom, tirou não, é 10 mesmo. Então, gente, a nota do representante é a nota do grupo. Vocês têm contato com o representante, certo? Certo. Então, quando o tutor à distância lançar no Sistacad, aí vai a nota de cada um.
porque eu enviei a sim, nota de entendi. cada um para a Unirio. Só que para lançar na plataforma, como veio só o documento do representante, a nota foi lançada só na do representante. A nota que ele recebeu é a nota do grupo. Tá, joia. Tá? Beleza. E o que vocês acharam da nota? Tem Eu algum queria comentário? perguntar uma coisa. Quando for lançar na plataforma, como é em grupo, um só posta ou todos do grupo têm que postar mesmo? Não, a gente chegou a combinar em tutoria que bastasse que um do grupo postasse. Por isso que não foi a nota para todo mundo. Ah, tá ok. Tá? Porque o que acontece? Vamos fazer o exercício de vocês se colocarem no lugar de quem vai corrigir. Quem vai corrigir, ele vai receber vários documentos duplicados, né? A mesma coisa. E isso acaba fazendo uma confusão danada na hora de corrigir, entendeu? Além de dar mais trabalho, faz uma confusão danada, porque toda hora você passa, aí é o mesmo aluno, aí é o mesmo grupo, ou então se mistura com outros grupos, aí depois que está lá na frente, quando você vai ver, você já tinha corrigido, porque todo mundo do grupo enviou. Então, para ficar organizado, eu pedi que só um postasse, bastasse que só um postasse. Então, esse representante, ele tem nota, os outros do grupo também têm nota. Tá? Tá, é porque eu fiquei ficamos na dúvida, mas achamos melhor postar todos lá na plataforma para não correr o risco de ficar sem nota também. Não, tá certo também. Eu acho que mesmo conseguindo, recebendo orientação, talvez eu fizesse a mesma coisa. Mas eu não lancei a nota de todo mundo. Mas Só é porque lancei eu entrei na plataforma bem depois e algumas aulas eu perdi, né? E tive dificuldades também para poder arrumar um grupo mais para o final que eu consegui, por isso que bateu essas dúvidas aí. Sim. Ai, foi bom você tocar nesse assunto, Sandra. Para a turma, tá? Teve pessoas que não conseguiu o grupo, mandou o trabalho sozinho. E aí eu descontei ponto. Por quê? Porque a gente está no curso de formação de professores, a gente fala muito de interdisciplinaridade, saber trabalhar em grupo, saber interagir. E na hora de fazer o trabalho, às vezes a gente tem uma dificuldade. É claro que tem eventualidades, ou às vezes você não assiste a aula, às vezes você não tem oportunidade de estar em contato com um grupo, né? Mas, assim, a gente cria formas para vocês terem relações, que é o próprio fórum, né? Colocar uma postagem lá no fórum, estou com dificuldade, alguém pode me inserir no grupo? Ah, gente, o número do meu telefone é esse, alguém pode me chamar pelo WhatsApp para eu compor algum grupo? Professora, pode me ajudar? Ou seja, não tem muita justificativa de fazer um trabalho que foi proposto para ser feito em grupo sozinho, se era proposta também do grupo começar a provocá-los a trabalhar de forma interdisciplinar. Então, se eu não consigo elaborar um trabalho junto com o meu colega, porque eu estou com dificuldades, essas dificuldades elas também vão surgir na vida profissional e a gente tem que saber driblá-las, tá? Então, foi só por isso, tirei só um belisquinho, mas eu não pude deixar de tirar alguns décimos pela questão da pessoa fazer o trabalho sozinho, tá bom? E justifiquei também, justifiquei que foi esse o motivo. Agora eu quero saber de vocês. Foi difícil fazer AD? Queria também que, de repente, alguém aqui se propusessem a fazer uma leitura da AD para a gente fazer uma análise. Não é de dizer se está certo, se está errado, não, mas de fazer o exercício mesmo que foi proposto para vocês fazerem em grupo, a gente fazer aqui coletivamente hoje. O que vocês acham? Não acham nada? Professora, seria possível reformular um pouco mais a sua pergunta? Que eu acho que ficou assim, pelo menos da minha parte, claro. Eu não consegui compreender a intenção. A intenção é que alguém, se quiser, é claro, que se propor a fazer a leitura da AD que o grupo fez.
falar por que colocou essas respostas, para a gente estudar, fazer uma análise de como foi feita a AD e das coisas que poderiam também ser colocadas. De repente, quem não tirou 10, né? É essa a intenção. Expliquei ou compliquei? Eu acho válido, porque vai dar uma visão assim mais ampla de outras opiniões. Inclusive, o nosso grupo foi avaliado que faltou um pouco como é que diz a palavra? Eu me esqueci da palavra. Mas faltou um pouco de personalidade. E eu acho interessante a gente estar ouvindo essas opiniões aí, as respostas dos outros grupos, para a gente estar se inteirando mais nesse assunto e também nos preparando para a próxima AD que vai ser formada por esse mesmo grupo, né? Então, quer começar, Eliette? Então, professora, eu estou pelo celular, eu posso tentar abrir aqui. Mas alguém do seu grupo, de repente, pode, né? Não sei, que aí facilita também para você não ficar aí forçando a vista pelo celular, que eu sei que é bem, bem ruim. Andréia, Ana Cláudia, Márcia. Quem tiver acesso aí à nossa AD, por favor. E enquanto o grupo da Eliette se organiza, algum outro grupo pode, de repente, se manifestar? Não é impositivo, tá, gente? Mas é para a gente fazer um exercício mesmo. O momento de diálogo da AD é esse. E até de questionamentos, né? A gente não está no exército, não. De apontar algumas questões, de dialogar, dizer se concordou, se não concordou. E, inclusive, é por isso que eu estou perguntando a vocês. Eu vou ler, então, professora. Tá, legal. Você é do grupo da Eliette? Não. Eu sou do grupo da Gabriela. Tá Enquanto bom. o grupo dela acha aí a gente vai... Pode ser? Pode ser. Ler a questão? Até, né, para a gente refrescar, que de repente nem todo mundo está com a questão aí. Por favor. A questão 1. Em grupos de 3, 4 ou 5 membros, construem um breve texto que contenha a visão do grupo sobre o que é AD. Além desta reflexão, descrever os significados desta modalidade de ensino na vida de cada um, podendo, caso seja possível, expressar essa de maneira unificada. Aí a nossa resposta. No que se refere à educação à distância, entende-se que tem como objetivo facilitar o acesso das pessoas à educação, pois esta possibilita flexibilidade de horários, autonomia de estudo, e as pessoas não precisam se locomover a uma estrutura física para ter o aprendizado. Com isso, trabalhadores e cidadãos que moram em regiões demográficas de difícil acesso podem ser beneficiados com a educação à distância. Essa modalidade de ensino desobriga o aluno e professor de estarem no mesmo local fisicamente. Podemos observar que, ao longo dos anos, esse conceito base se adapta de acordo com os contextos de cada período. Hoje, com o surgimento da internet, a educação à distância se baseia em recursos tecnológicos, permitindo que ela chegue a lugares que antes era impossível, facilitando o acesso de muitos alunos à educação. É uma oportunidade de formação profissional para o mercado de trabalho e também uma solução para a incapacidade estrutural do sistema de ensino presencial. Esse formato de estudo é possível desenvolver autonomia, pois possibilita que o aluno possa construir conhecimento individualmente ou com o apoio de outros alunos, e terá seu desenvolvimento acompanhado pelo professor tutor. Além dos recursos tecnológicos, o aluno também tem acesso ao material didático elaborado por profissionais especializados. O aluno não está isolado, pois a comunicação é multidirecional, ou seja, há troca de informação entre professores e alunos, e entre alunos e alunos. Todo esse conjunto de deveres gerará no estudante uma série de habilidades e conhecimentos.
Essas potencialidades estão sendo cada vez mais admiradas e vividas por empresas de todo o mundo, que valorizam o comprometimento, a administração e a autonomia. É importante destacar que o diploma da educação à distância é plenamente reconhecido pelo MEC e em nada se difere do diploma tradicional. Sendo assim, no Brasil, a educação à distância obteve respaldo legal para sua realização com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece em seu artigo a possibilidade de uso orgânico em todos os níveis e modalidades de ensino. Dessa forma, podemos afirmar que a educação à distância está sendo essencial para nós, pois foi um modo de buscar melhor qualificação profissional. E o fato da falta de disponibilidade de tempo para estarmos em uma sala de aula presencial também foi determinante, pois esse modelo educacional otimizou e flexibilizou bastante o nosso tempo. E aí a gente também colocou cada uma um pouco da sua experiência, a gente achou válido colocar as experiências, não sei se lê também. Eu acho interessante, se você se sentir à vontade em ler, eu acho que vai enriquecer. Tá, aí essa é a minha experiência. A graduação de pedagogia é a minha primeira experiência com educação à distância. Queria ressaltar que estava afastada há 16 anos dos estudos, somando longo tempo sem estudar. É uma modalidade de ensino completamente nova para mim. Posso afirmar que está sendo um grande desafio. O que me atraiu a essa modalidade foi a flexibilidade de horário e a autonomia do meu estudo. Mesmo tendo um pouco de dificuldade na forma de aprendizado, estou conseguindo me adaptar e acredito que será uma experiência de grande aprendizado, que trará excelentes resultados para a minha vida profissional e pessoal. Aí aqui tem a experiência da Marta. Estava iniciando o 3º ano no curso normal, magistério, nível médio, quando a pandemia aconteceu. Tivemos que parar e logo em seguida nos adaptar a um sistema de ensino totalmente novo, a sala de aula Google Classroom. Isso foi totalmente um novo desafio e experimental para mim. Foi tal experiência que me fez perceber meu potencial para o EAD. Cursar uma faculdade à distância está ajudando a organizar o meu tempo, já que não necessito estar presencial em uma instituição física. Ela também proporciona bastante flexibilidade de horários para cumprir outros afazeres, domésticos, aulas particulares, lazer e outros. Sendo assim, quando eu estudava no ensino formal, muitas dessas tarefas não era possível realizá-las. A experiência da Ariela. Minha experiência com a educação à distância começou no 3º ano do ensino médio, por causa da pandemia. A partir disso, comecei a me interessar por essa modalidade de ensino. Gostei da flexibilidade que ela propõe e resolvi estudar um ensino superior também à distância. A EAD está sendo essencial para mim, visto que eu estou cursando 2 graduações ao mesmo tempo. Seria extremamente difícil me dedicar às 2, se fossem na modalidade presencial. Dessa forma, eu consigo organizar meu tempo de maneira proveitosa, a fim de me tornar uma competente profissional em ambas formações. Agora é a da Gabriela. Alguns fatores influenciaram a minha escolha pelo EAD, como, por exemplo, o fato de não precisar estar diariamente dentro de sala de aula, e me permitindo ter flexibilidade de tempo que dedico aos estudos. Além disso, posso me organizar de acordo com a minha necessidade. Outro fator decisivo na minha foi a possibilidade de cursar uma graduação pela Universidade Federal distante da minha cidade, e com diploma igualmente reconhecido do presencial. Apesar das dificuldades, a experiência tem sido boa, e mesmo longe da sala de aula, não é possível sentir a solidão que já senti em um outro curso à distância, pois as relações com os professores e os outros alunos é bem próxima. A Maria Letícia. Há alguns anos, tive conhecimento sobre a existência da educação à distância, através de alguns amigos que faziam graduação nessa modalidade. No entanto, foi somente durante a pandemia que tive a oportunidade de vivenciar na prática como tal modalidade realmente funciona
e com isso aprendi suas funcionalidades e também seus desafios. Também já cursei outra graduação durante a pandemia, onde as aulas funcionavam através do Google Meet, trazendo uma praticidade para as pessoas que possuem pouco tempo para participar das aulas, e também conter o avanço do temido vírus. Nesse contexto, o EAD tem sido essencial para que eu possa desenvolver minhas habilidades e conhecimentos, e ao mesmo tempo organizar meus estudos de forma mais dinâmica. Terminei. Muito bem. Alguém do seu grupo achou, né, Eliette? Eu achei, professora. Você quer ler? Uhum. Então, fica à vontade. Vamos lá. Educação à distância, modalidade de ensino em que os aspectos físicos, escola, não são necessários. Docentes e discentes fazem uso da tecnologia e da comunicação para tal. Na mediação pedagógica dentro do ensino em EAD, o tutor deve ser comprometido com um dos sujeitos que participa ativamente da prática pedagógica. Suas atividades desenvolvidas à distância ou presencialmente devem contribuir para o desenvolvimento do processo de aprendizagem, para o acompanhamento e avaliação do projeto pedagógico. A comunicação acontece de forma virtual, o que não diminui o papel do professor, que agora deve se aprimorar em meio a essas novas tecnologias, de forma a ensinar o aluno a avaliarem e a gerirem a informação, tornando assim o uso da tecnologia através da internet imprescindível, de modo que a interatividade do aluno e tutor ocorre dentro do ambiente virtual. No que tange à cooperação e à colaboração na modalidade EAD, faz-se necessário a interação em grupos de estudo, comunidades de aprendizagem, a fim de criar condições para diminuir a sensação de isolamento e também para que não haja perda de qualidade no processo educacional. Chegamos à conclusão que a construção do conhecimento na modalidade EAD teve um aumento significativo devido à competitividade do mercado de trabalho. Essa modalidade traz-nos a flexibilidade de tempo e lugares diversos. Para isso, porém, exige disciplina, dedicação, compromisso e organização. As TICs impactam a vida cotidiana das pessoas, porque, com o passar dos anos, a tecnologia vem ganhando espaço na sociedade, ela nos oferece múltiplas perspectivas, facilitando o processo de assimilação. Podemos perceber como o modo de comunicação mudou durante os anos. Com a evolução de dispositivos móveis, a informação chega em qualquer lugar do mundo. As TICs tiveram um papel significativo nesse momento em que estamos vivendo, tanto nas relações sociais quanto na educação. Assim, professores e alunos tiveram que se adaptar às aulas à distância e utilizar a criatividade para dar continuidade às atividades escolares. Desse mesmo modo, como acontece no ensino em modalidade EAD, se faz necessário realizar adaptações no mundo digital, através da utilização de aplicativos, redes sociais e videoconferência. Se faz necessário, portanto, reaprender a ensinar e reaprender a aprender, sendo esses os maiores desafios em meio à pandemia, na educação, na vida social em geral, inclusive neste curso. Pronto, professora. Ok, muito bem. Mais alguém quer ler? Eu vou ler então. O meu grupo é o grupo da Natiele. Bom, vamos lá. Nos dias atuais,
Principalmente com o advento da Covid-19, muitos têm comentado sobre a educação à distância, modalidade já existente, porém esta ganhou maior notoriedade no contexto atual. A educação à distância, também conhecida como EAD, é uma modalidade de ensino que difere do ensino presencial, na qual estávamos adaptados até então. Ela tem se tornado uma alternativa viável de estudo para a população e uma possibilidade de aperfeiçoamento profissional para inúmeras pessoas e ou empresas. Esse novo mecanismo de educação vem rompendo alguns estereótipos impostos sobre a forma engessada que a educação deveria ter, propondo, assim, uma nova forma de se conceber a aprendizagem. Neste novo formato, o ensino à distância é visto como uma prática que vai além do simples ato de se estudar por apostila, oferecendo aos seus inscritos economia, comodidade e inovação. Além do mais, o ensino é ofertado mediante a flexibilidade de tempo e espaço, maior autonomia aos discentes, material didático diferenciado e desobrigação da presença física dos mesmos. Estudar na modalidade IAD é incorporar novos métodos de estudo e aprendizagem, é ter disciplina, força de vontade em querer aprender, é ser orientado e saber o que fazer com essa orientação. É a oportunidade que muitos têm de se formar, mesmo estando geograficamente distantes da instituição escolhida e dos professores. Graças às novas tecnologias e seu vínculo com as práticas educativas, a educação à distância vem colocando fim nas barreiras impostas pela distância geográfica e concebendo, assim, um ensino que dispensa a presença física do aluno e do professor, sendo mediada apenas pela utilização dos meios tecnológicos de informação e comunicação. É válido ressaltar que nos últimos anos houve uma exacerbada procura pelo ensino neste formato, buscado por pessoas de localidades diversas, que se concentram muitas vezes pelas exigências do mercado de trabalho, que a cada dia está mais seletivo, e pela distância entre a faculdade e a casa, a insuficiência das instituições de ensino para todos os alunos e outros. Sendo assim, o sentimento que une tais pessoas é a oportunidade de qualificar-se profissionalmente sob a ótica oferecida pela educação à distância. Dentre as inúmeras contribuições que a EAD vem trazendo para o ensino, é plausível destacar uma nova visão impetrada sobre o ensino presencial, evidenciando a importância do uso dos recursos tecnológicos disponíveis a favor da educação. Não se deve esquecer também que esta trouxe uma reformulação à função docente. Por fim, concluímos que o ensino à distância é uma modalidade de ensino que vem ganhando espaço na vida das pessoas a cada dia mais. Mediada pelos recursos tecnológicos, esta apresenta metodologia própria, flexibilidade no tempo e espaço, permitindo assim a adesão de uma grande parcela da população. Mediante a isto, é válido o estudo e o maior conhecimento sobre esta modalidade que cresce a cada dia. Fim. Obrigada. Bom, nós tivemos 3 a apresentação de perspectivas diferentes da AD, com olhares diferentes, né, porque são pessoas diferentes, grupos diferentes, é claro, e todas elas abordaram o conteúdo do material, né, as aulas de 1 a 4, algumas fizeram deram uma ênfase maior às relações teóricas com a própria experiência prática, outras um pouco menos, e, na verdade, a proposta da AD era exatamente esse exercício, onde você se vê nesse panorama teórico do material didático, da educação à distância, como essa educação à distância movimenta a sua vida em termos de aprendizagem e o que a sua experiência prática de vivência tem em relação ao material que você leu, né? Então, a proposta da AD foi essa. A Eliette, quando ela falou ali, eu acho que ela deve ter ficado chateada com alguma coisa da questão da personalidade, faltou personalidade, eu tenho certeza que eu não usei essa palavra,
De repente eu até quis dizer isso, mas não foi isso que eu tenha colocado lá. Mas, de qualquer forma, eu posso conversar com vocês no final da tutoria, tá? Sem problema nenhum. Mas a proposta era exatamente essa, de vocês apresentarem a visão do grupo, e por ser em grupo, uma AD com um peso de nota considerável, porque trouxe uma questão, mas é uma questão que vem ao encontro com o que vocês estão vivenciando. Por isso que a disciplina de educação à distância, ela vem no primeiro período. E ela vem no primeiro período para você entender qual é a sua função como disciplina, para você entender que contexto é esse que você está estudando, que você está inserido, e, inclusive, aproveitar esse contexto após a sua formação, trabalhando como implementador de educação à distância, fazendo acompanhamento, inclusive nós, pedagogos, vocês daqui a pouco serão pedagogos, a gente tem perdido espaço para outros profissionais de área que às vezes nem são da educação. Para os coaches, por exemplo, o pedagogo, a sua formação dá a ele uma competência muito forte de coach, porque a gente aprende a planejar, a gente aprende a organizar, a gente aprende a fazer e executar plano de ação, a gente aprende a perceber e a visualizar o projeto político-pedagógico, não que a gente vá desempenhar isso sozinho, porque não é função de um sujeito só fazer o projeto político-pedagógico, mas sim coordenar o grupo de pessoas, coordenar a comunidade escolar no desempenho desse documento que é tão importante para a escola. E você imagina, o papel do pedagogo ele é muito amplo, o campo de trabalho também é muito amplo, não é só a escola, já falei isso com vocês, vai além da escola, e a escola por si só já é muita coisa, são contextos formais, são contextos não formais, são trabalhos com consultoria, são trabalhos de implementação, de auxílio, de apoio, de suporte, de coordenação, de supervisão, de ensino. Então, isso tudo é função do pedagogo. E a gente tem que ficar atento em relação ao que a gente pode fazer, ou, na verdade, aquilo que a gente consegue fazer, porque poder fazer, a gente pode fazer muita coisa. Então, foi nessa perspectiva que essa AD chegou, e à medida que você faz esse exercício com seus pares, você começa a perceber as qualidades dos seus colegas, a trabalhar de forma interdisciplinar, aproveitar o que há de melhor no seu colega, e ele, ao mesmo tempo, faz isso com você, extrair o que há de melhor para você na elaboração de um documento único. O trabalho em grupo, eles normalmente são muito ricos, porque não é só uma cabeça, você tem que aprender a entender e a aceitar a opinião da maioria, a sugestão da maioria, e isso vai moldando a gente também como ser humano, como pessoas que precisam interagir o tempo todo com pessoas, às vezes até mesmo diferente de nós. Vocês querem falar mais alguma coisa sobre a AD? Perguntar, questionar? Silvia. Sim. Foi até bom tocar nesse assunto, porque, inclusive, eu fiquei muito feliz com a interatividade do meu grupo, né? Cheguei a mencionar isso na outra videotutoria, e o seu feedback foi assim, faltou mais personalidade na D1 de vocês. De qualquer forma, parabéns pela interação e interatividade. E eu achei assim, como cada um trouxe a sua opinião, a gente tentou unificar as nossas opiniões de maneira objetiva, de acordo com o enunciado da AD, né, que pediu ali um breve texto e expor a sua opinião de maneira unificada. Então, assim, todo mundo tinha textos imensos, né, mas a gente tentou colocar uma coisa mais objetiva e unindo a opinião de todas. Mas eu, apesar de todo esse... Eu não estou aqui questionando a sua integridade quanto ao seu profissionalismo, mas de forma alguma. Eu fiquei muito satisfeita com a interatividade do nosso grupo, com a busca, né? Cada uma ali se propôs ali a trazer o seu conteúdo já pronto, e a gente tentou unificar de maneira mais
né, objetiva, mas eu não estou aqui reclamando pela nota não, tá, Silvia? Pelo contrário, eu acho que essa interação aí é válida, foi bom a gente também estar ouvindo os outros trabalhos, porque isso vai nos tornar pedagogos que questionam, mas que também aceitam, porque a gente também não tem que simplesmente, né, abaixar a cabeça e concordar com tudo, porque senão a gente vai estar sujeito a simplesmente concordar e não expor sua própria opinião. Sim, até porque a gente lida o tempo todo com sentimentos, né? A gente trabalha com pessoas, com personalidade. E se a gente não souber ouvir ao mesmo tempo que a gente se posiciona, aí não dá certo, né? Então, a intenção realmente é diálogo. A palavra-chave para um sucesso do pedagogo é diálogo. É sempre esse diálogo, tentar entender o outro, se colocar no lugar, ver alguma questão que, de repente, a forma como você ouviu te feriu de uma maneira que, de repente, não era a minha intenção, né? Até por isso, né? Não, por favor. Não até por isso, assim, eu apontei alguma coisa que, de repente, eu senti falta, e assim, a gente erra também, tá? Mas ao mesmo tempo reconheci, porque a verdade seja dita, não é tão fácil assim fazer um trabalho em grupo. Talvez trabalhar em grupo seja mais difícil do que realizar uma D. Né? Uma Sim, D atendendo todas as perguntas, né? Sendo coerente, o trabalho em grupo, principalmente nos dias de hoje, né? A gente vive num país polarizado, é mais difícil do que simplesmente pegar a D e fazer. Né? Eu acho que o exercício maior foi o trabalho em grupo, e eu parabenizo não só o seu grupo, apesar de não ter parabenizado os outros também, por isso, mas eu parabenizo o grupo, todas as pessoas que conseguiram fazer o trabalho em grupo, sem desmerecer aquele que fez o trabalho sozinho, porque cada um sabe do seu cada um, né? Cada um sabe do seu momento, da sua situação, porque essa pessoa também, essas pessoas também conseguiram fazer a D. Elas poderiam simplesmente não ter feito. Não tem grupo, não vou fazer. Mas fizeram. Então, são dignas e merecedoras de parabéns também. Então, gente, eu queria ver com vocês sobre a aula de hoje. O conteúdo da aula de hoje seria a aula 5, né? Aquela que fala lá do jogo de xadrez. Queria saber se vocês leram. Vou falar rapidinho, ou melhor, eu queria ouvir vocês falando hoje. Eu botei vocês para falar mais um pouquinho do que eu, né? Descansei um pouquinho hoje. Mas se vocês leram, o que vocês acharam da aula? Se foi difícil, porque é uma aula um pouco mais técnica, né? O que vocês acharam? Professor, eu achei difícil. Eu gostaria, se pudesse, ajudar a gente, igual na aula de educação à distância, a educação especial, a pegar as principais, as mais importantes que a gente deveria ter dessas leis e diretrizes, que é bastante coisa, né? Os demais compartilham do mesmo sentimento? Tem alguma pergunta mais específica? Comentário sobre a aula? Quem teve alguma percepção em respeito à aula, se quiser trazer, pode trazer, vai me ajudar também. Então. Falem um de cada vez, que vocês falam todos ao mesmo tempo, eu não entendo. Essa hora todo mundo cai, né? A internet fica ruim. Travou aqui. Aí passa alguém lá atrás. Aí passa o passarinho. Bom, gente, vamos lá. Essa aula 5, ela não é tão complicada quanto parece. Talvez ela fique um pouco assim complexa, porque o autor escolheu fazer uma analogia com o jogo de xadrez. E aí, para quem não sabe jogar xadrez, aí
fica um pouco problemático, né? A analogia com o jogo de xadrez, ela vem para mostrar que as leis, a legislação, ela tem uma hierarquia, como as peças do jogo de xadrez. Foi só para essa finalidade que essa analogia foi feita, tá? Agora, foi... quem é que estava no Christopher mesmo? É a Marta. Marta, foi a Juliana que falou, não foi a Marta, né? Que queria as questões pontuais. Tá. Então, eu acredito que o que a Juliana quis me perguntar sendo bem objetiva, o que vai cair na P de legislação? Bom, normalmente, a coordenação da disciplina de educação à distância não faz nenhuma pergunta assim. O que caiu na lei 5692 a respeito da educação à distância? Não faz isso, nunca vi fazer. Não estou dizendo que não vá fazer, eu nunca vi fazer isso. Eu já estou no CDH já tem mais de uma década. Nunca vi fazer. O que é importante vocês entenderem da lei é entender que elas existem, entender que elas têm uma hierarquia, saber quais são as importantes, na verdade, se é legislação, é uma determinação de comportamento social, regra, então todas são importantes, né? Mas saber qual é a hierarquia delas, porque uma vai respeitando a outra. Então, a nossa primeira lei da educação, que a gente considera a máxima dentro do campo da educação, é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Tá? A Lei de 1996, conhecida como a Lei Darcy Ribeiro. Essa legislação, ela é a mais importante da educação, porque ela vem com uma série de regramento e de comportamento que, a partir da Constituição Federal, ela faz o desenho da educação nacional do nosso país. Depois dela, aí as outras utilizam os mecanismos de ordenamento jurídico dela para elaborar os outros documentos. Então, os decretos, os regulamentos, o regulamento que muitas vezes regulamentam artigos até da própria lei. Hoje, a nossa Lei de Diretrizes e Bases, ela é como se fosse assim, uma coxa de retalhos, ela é cheia de regulamentos, né? Porque muita coisa que aconteceu no passado, hoje é diferente, a gente mudou o comportamento. O que eu quero dizer é que, assim, por que existem as leis? Vamos agora uma breve aula sobre o direito. As leis existem para regrar comportamentos sociais. Então, à medida que a sociedade ela muda o seu comportamento, essa legislação ou ela cai e vem outra para suprir as necessidades dela mais ampla, ou ela é regulamentada, ela vem sendo feito como se fossem complementos, documentos que vão complementando, porque ela só por si não se basta mais. E é isso que vem acontecendo com a nossa LDB. Então, antes a gente chamava de séries, séries da educação, a gente já chama de anos iniciais, então mudou essa forma, esse trato. Antigamente, na antiga Lei de Diretrizes e Bases anterior, de 96, a gente chamava primeiro e segundo grau, então na atual a gente chama de ensino fundamental e ensino médio, então, e várias outras coisas, comportamentos que foram modificando dentro da educação e que foi precisando de um ajuste. Então, a legislação ela tem alguns ajustes que são outros documentos legais que passam a existir, que acabam mantendo o poder e a força da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ainda sendo como a lei máxima da educação do nosso país, e as outras descendem dela. Então, quando a gente fala sobre educação à distância, que é a nossa disciplina, a gente precisa ver nessa aula que ela está dizendo lá, a educação à distância surge pela primeira vez no artigo 80
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. E foi aí que a educação à distância passou a ser formalizada legalmente no nosso país como uma modalidade de educação. Porque até então, se vocês leram lá o histórico da educação à distância no Brasil, o histórico da educação à distância no mundo, a educação à distância ela existe há muito tempo, mas só a partir de 1996 que ela passou a ser formalmente uma modalidade de educação, porque foi quando a Lei Máxima da Educação falou, em seu artigo 80, o que era a educação à distância. E é um trecho pequenininho, não sei se vocês repararam, né? Nessa aula 5 ele traz lá, né? Fala lá da Lei de Diretrizes e Bases, depois ele fala dos referenciais da qualidade para a educação superior à distância, que não é lei, esse documento ele não é lei, mas ele tem uma força tanto quanto, porque se você não cumpre as definições que vêm nesse documento, vamos analisar o nome dele, referenciais da qualidade para a educação superior à distância. O que é preciso saber é se eu quero implementar um curso superior na minha instituição, que já é presencial, ou eu quero abrir um curso superior, eu não posso burlar nenhum daqueles 8 itens, porque esse documento ele traz 8 itens explicando o que é cada um deles, definindo a importância de cada um deles para a implantação da educação à distância superior. Então, eu não consigo implementar um curso na modalidade à distância a nível superior se eu não conseguir cumprir os referenciais da qualidade para isso, que é esse documento. E esse documento ele foi feito por consulta popular, foi organizado por especialistas da e também não da área de educação, que foi levado em consideração o comportamento social em relação às leis de diretrizes e bases e decretos voltados para a educação à distância, que são os decretos, são documentos que complementam aquilo que a lei deixou a desejar. Como eu falei, no artigo 80 da Lei de Diretrizes e Bases, ele é pequenininho, ele fala muito pouco. Ele, na verdade, só serve para dar validade formal da educação à distância como modalidade. Mas ele não explica. Se eu quiser implantar ou trabalhar na educação à distância num curso de ensino médio, ele não explica como. Ele não explica se for pós-graduação, se os critérios são o mesmo do ensino médio. Se for um curso técnico, como ele vai se desempenhar, a parte do estágio, se for um curso profissionalizante ou técnico, como esse curso à distância ele vai se desenvolver, porque, veja bem, a modalidade à distância ele não é igual à presencial. E se ele não é igual à presencial, ele tem que ter requisitos e parâmetros específicos da modalidade de ensino à distância. E é aí que surgem os decretos, porque o artigo 80 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional não é suficiente para dar conta da gama de diversidade de oferta e de necessidade de cumprimentos de regra que exige a educação à distância. Então, tem aula presencial, não tem aula presencial, quando que é exigido ter avaliação presencial, quando que pode ser à distância, em que momento, qual é a carga horária, se for um curso técnico, qual é a percentual de estágio, quem vai fazer o acompanhamento desse estágio. Então, isso tudo está onde? Nos decretos. Os decretos, eles vêm organizando e aí vão surgindo. Cada decreto, se vocês olharem os decretos, eles têm datas diferentes. Uns substituem os outros. E alguns não substituem, eles são sequenciais, eles vão permanecendo. Quando que eu sei que um substitui o outro? O próprio documento que surge novo, ele diz que ele está substituindo o anterior. E por que é importante eu estudar o anterior? Porque na aula 5 ele traz os antigos também, para eu entender como aconteceu a evolução da legislação da educação à distância. Essa aula 5 é disso que ela trata. Então, Silvia, o que eu preciso saber para a prova? É a mesma coisa que você precisa saber para a vida. Qual é a organização
jurídica, legal, dos documentos voltados para a área da educação. Qual é o mais importante? O que significam os outros? Quando que eu preciso me recorrer aos outros? Eu consigo ver o que tem num documento, no outro, e explicar de uma maneira geral o que cada documento ele traz de abordagem para mim? E aí, você olhando as datas, os anos em que cada documento ele foi elaborado, você consegue montar um estudo partindo de uma linha do tempo. Qual surgiu primeiro? Os pontos mais importantes desse documento que surgiu primeiro. O próximo, os decretos, que são vários, principalmente, o próximo. O que tem nesse próximo? O que ele tem diferente do anterior? Ele está revogando? Como eu falei, quando ele revoga, ele avisa. Este documento revoga o documento do decreto tal. Isso é importante saber. Eu não preciso decorar a legislação, eu só preciso entender em que situação eu vou usar um ou outro. E partindo do ano de cada um deles, fica mais fácil porque eu começo a mandar a orientação para o meu cérebro que a gente vai trabalhar com linha do tempo. Tá? Então, fica aí a sugestão para estudo. Não precisem ficar preocupados, eu vou ter que decorar lei, vão me perguntar sobre lei. Podem te perguntar sobre lei, mas nada que você tenha que trazer decorado, mas sim entendido. Tá? E fiquem tranquilos em relação a isso. Bom, esse é o conteúdo da aula 5. Vocês querem comentar alguma coisa? Caiu todo mundo de novo? Eu estou sozinha? Eu acho que o povo caiu. A gente está ouvindo. Bom, gente, se vocês não têm nada a perguntar, eu vou encerrar a tutoria hoje, então. Qualquer coisa, vocês podem colocar perguntas, questões, indagações no fórum, no chat não, no fórum, tá? Sempre fórum. O meu meio de comunicação direto com vocês é o fórum. E a gente vai se falando. Eliette e o grupo, se quiserem permanecer na sala, vocês podem permanecer. Os demais, se vocês não tiverem nenhuma pergunta, nenhum questionamento, eu estou encerrando a tutoria, então, tá bom? Ô, Silvia, eu achei interessante, na página 5 do material, o meu não estou com livro, eu estou com material impresso, né? Tá uma parte assim bem específica acerca disso, né? Que é a representatividade aqui acerca do jogo de xadrez. Não é que você simplesmente decore leis e decretos, mas que conheça um pouco sobre as regras deste jogo, como ele se articula e sobre o que já existe nesse sentido. Então, a gente, como um pedagogo, acerca de educação à distância, a gente deve ter o entendimento sobre essas leis, porque a modalidade de ensino de educação à distância, ela está sempre em crescimento, né? Ela está sempre se ressignificando. Eliette, é isso mesmo, e é incrível. Olha, eu estou no CEDERJ desde 2003, e nunca um semestre é igual ao outro. Primeiro, porque as turmas são diferentes, e elas acabam exigindo da gente comportamentos diferentes. E a própria metodologia da modalidade, ela muda. Isso eu estou falando tirando a questão da pandemia, a questão da gente estar em ensino remoto. E quando chega, então, a pandemia e a situação da gente trabalhar com ensino remoto dentro da educação à distância, muda mais ainda. É sempre dinâmico. Então, assim, se vocês quiserem uma profissão que não seja rotina, que todo dia tem uma novidade, todo dia te exige um comportamento, um pensar, um refletir novo, procurem a educação à distância, que nunca um dia de trabalho será como o outro, nunca. E é bem interessante, é bem isso que a Eliette trouxe. Então, está em constante movimento, é dinâmico, assim como a legislação, ela vai ser dinâmica, porque a sociedade está mudando, e a cada comportamento novo, ou invenção nova, por exemplo, que a gente traz,
à medida que grupos grandes de pessoas começam a ter aquelas mesmas práticas, a tendência é isso virar lei, a tendência é isso virar políticas públicas, né? As próprias exigências sociais provocam, né, as iniciativas da sociedade civil provocam políticas públicas, e é bem isso mesmo. Então, o próprio material já diz, não é que você tenha que decorar, mas que você saiba como esse jogo se articula para quando você precisar, você saber onde recorrer. Então, hoje você tem YouTube, hoje você tem livros, você não vai ter dificuldade para encontrar aquilo que você procura, mas você tem que saber como procurar. É igual quando eu pergunto para vocês têm alguma dúvida? Às vezes, vocês podem não ter dúvida nenhuma, como algumas pessoas podem ter tantas dúvidas que não conseguem, às vezes, nem formular pergunta. Então, o exercício da disciplina, nessa aula 5, propõe exatamente isso, é mostrar para você o que existe, e aí, quando você precisar, você saber se virar para encontrar a lei que você quer, a lei que você precisa, porque você viu em algum momento que existe os decretos que vão regulamentando comportamentos surgidos e oriundos de outras legislação, tá? É isso. Beleza, gente? Pode falar só um minutinho? Rapidinho? Claro. Então, eu acho muito Sim, não precisa ser interessante. rapidinho, não. Eu acho muito interessante que, igual eu mencionei na experiência, né, eu vim do curso normal, e, tipo assim, a gente tem um estereótipo lá que a gente tem que decorar, assim, talvez por alguns professores, outros até mesmo, assim, na nossa, vamos dizer assim, talvez no nosso pensamento, né, a gente segue que a gente tem que decorar as leis. Então, assim, a gente ficava muito desesperado quando chegava essa hora, a gente ficava, gente, como que a gente vai fazer uma faculdade, ter que decorar tanta coisa, assim. Eu não sei se... Eu acho que eu estou falando pela maioria assim, lá do curso, o maior comentário, não era? Nossa, como que eu não vou conseguir fazer faculdade, não vou conseguir decorar tanta lei, eu não vou conseguir. E é muito interessante essa pauta que você abordou, porque eu mesma confesso que eu tinha muito medo. Eu falei, gente, eu mal consigo decorar um conteúdo, um contexto, um texto, que dirá tantas leis, mas foi muito bacana isso, eu achei que isso derrubou agora um estereótipo muito grande, né, e assim, muito bacana, e eu fiquei até feliz agora, confesso que fiquei mais animada. Eu acho que o maior desafio da educação hoje, dos educadores novos, né, não digo nem de mim não, de vocês, aí, é derrubar estereótipos, porque a gente estava falando de mudança social, a existência das leis, né, o comportamento que vem mudando, é que antigamente a gente não tinha o advento da globalização que traz as informações rápidas e muito fácil para a gente não tinha disponível tantas informações no tempo e na hora acessível do jeito e no momento que a gente quer. Então, tinha privilégio aquele professor que tinha tudo armazenado na sua cabeça. Não é que isso seja ruim, né? Isso é ótimo, é maravilhoso para quem consegue, mas eu sou fruto desse pânico também, na época da minha formação, que tinha pedagogia já, e tinha disciplina que chamava Estrutura da Educação. E tinha que decorar, sim, e não precisa mais isso, porque se você... E veja bem, o que eu decorei naquela época serviu para eu entender, para eu conhecer, mas o decorado foi por terra, porque mudou. A gente nem comenta, nem fala mais dessas legislações da minha época, que eu tive que decorar, né, que foi bem antes de 1996, ou seja, a gente nem estava na atual Lei de Diretrizes e Bases, então a legislação antiga que eu decorei, para nada me serviu, porque depois que eu me formei, aí sim, a gente já estava com vigência a todo vapor na Lei de Diretrizes e Bases atual, que é completamente diferente, ela é democrática, ela é uma lei que é voltada para o público, né? A inserção da sociedade na educação é outra coisa. Então, o que me adiantou decorar?
me adiantou eu entender depois, né, com a maturidade, que no meu período de formação a gente também não tinha essa provocação que hoje se exige, inclusive no presencial, tá? Isso não é mérito da educação à distância só, mas do presencial, de que o aluno ele seja autônomo, que ele busque o seu conhecimento, e isso vem graças a esse advento da globalização, a internet, a rede, que eu busco a informação na hora, no tempo, no espaço em que eu quiser, e então eu não preciso decorar, basta eu consultar. Quando eu precisar de alguma coisa, eu vou lá e acesso, né? Então é isso. Gente, eu não fechei a minha câmera, não. Ela fechou sozinha e deve ser a internet que está fraca, tá? Bom, gente, eu vou encerrar então por hoje, tá? Qualquer coisa vocês coloquem lá no fórum. Hoje eu não respondo porque eu não sou mais senhora de mim hoje, mas amanhã eu respondo questionamentos, alguma coisa que vocês queiram saber, que tenha ficado devendo. A gente dá sequência na próxima videotutoria daqui a 15 dias, tá? E eu vou me despedir de vocês e ficar aí com o grupo da Eliette, tá? Ótimo. Quer falar mais alguma coisa? Não, quero só agradecer mesmo. Muito obrigada. Não, eu que agradeço. Boa noite. Muito obrigada pela aula. Tchauzinho, Nada, professor. tchau, boa noite para vocês.